Ah, alô, galera, achei que o Thiago Ramos estão aí, mas fazer mais um vídeo. A gente vai falar rapidinho dessa semana 15. A gente já teve um jogo que foi o Tampa Bay tomando uma virada do Atlanta, perdeu de 29 a 28. Cara, o Kirk Cousins fez um grande jogo. Ele, Kyle Pitts, na verdade, ele conseguiu trazer o Kyle Pitts de volta depois de anos sem apresentar futebol americano. E, cara, o Kyle Pitts foi o cara que mais pontuou em fantasy como Tyrant desde 2000. Bateu todos os recordes, quebrou tudo nesse jogo e Tampa fica em maus lençóis porque vai ficar 7-7 e o Carolina agora assume a divisão. Vamos ver se ele ganhar. Aí abre uma vantagenzinha que coloca Todd Bowles num assento quente aí, né? Vamos lá. Cleveland Browns e Chicago em Chicago, jogo das 3. Você tem uma possibilidade de recorde, não acho que vai ser nesse jogo. Se o Garrett tiver 3 sacks, ele vai bater o recorde. Ele vai chegar a 23 sacks e aí, cara, vai passar Michael Strahan, vai passar TJ Watt e no número de jogos abaixo, tá? Que isso é um ponto relevantíssimo. Então, assim, próximo, eu acho que assim, mesmo com a coletiva de Chicago, essa defesa é bem intensa e pode atrapalhar o jogo corrido do Swift, que eu acho que vai ter volume. Baltimore e Cincinnati. Em Cincinnati, cara, Cincinnati agora com essa lesão do TJ Watt ali, essa derrota da semana passada foi dura, mas se eles vencem o Bills e vencessem agora o Baltimore, eles poderiam ficar em uma ótima situação. Mas não aconteceu, o Baltimore precisa vencer para continuar na briga. Se perder, o Cincinnati vai respirar por aparelhos, mas vai sonhar com playoff. Então, eu acho que aqui é um jogo que vai ser disputado espaço a espaço, e o Joe Burrow voltou com boas conexões, porém tem Higgins fora. Então, cara, o Ja'Marr Chase vai ter um volume alto e talvez o Ozivas vai ser um ponto interessante aí. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Aqui pode sacramentar, apadicar o final em qualquer expectativa do Chiefs disputar playoff. Se o Chargers vencer com a volta do Omar Hampton, cara, mesmo com a linha toda desfalcada, cara, o Chiefs está fora de vez dos playoffs, esquece. Hoje ele já é uma situação assim complicada, porque ele vai ter que chegar a 10 vitórias e com isso seria mais eu acho que esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai ter um time de cada conferência com 10 vitórias chegando a sendo eliminado. Se o Colts não tivesse perdido o Daniel Jones, eu falaria para você que com certeza teríamos 2 times sendo eliminados com 10 vitórias. Isso só aconteceu ano passado com o Seattle Seahawks, depois que a gente tivemos 7 times na pós-temporada. Né? Porque antes era mais difícil, você podia até ter esse número de vitórias, mas hoje, com 7 times, chegar a 10 vitórias e ser eliminado é difícil, tá? Eu acho que o Kansas vai dar essa resposta e aí vai tentar se manter vivo. Buffalo e New England, cara, é um jogo que o Drake May, ele é o segundo quarterback com 3.412 jardas, e ele pode ser um cara que consiga empatar com Lamar Jackson, Peyton Manning, Dan Marino, toda essa galera com vitórias consecutivas, tá? E a última vez que alguém teve 11 vitórias consecutivas foi Lamar Jackson em 2019. Depois da pandemia, ninguém conseguiu. E o recorde de vitórias consecutivas é de Big Ben Roethlisberger em 2004, né? Então, galera, esse é um ponto relevante, é um ponto sensacional. Derrota do Patriots, cai esse recorde, possível recorde do Drake May. Então, cara, então isso é um ponto relevantíssimo que pode ser interessante e é mais uma pitadinha aí de sal nesse jogo que vai ser legal, né? O outro ponto relevante, Bo Nix, né? Que pode ser um cara também que depois, né, mas eu vou falar quando for falar de Denver. Washington Commanders e New York Giants. Cara, um jogo que não tem muita expressividade, mas o Dart é um cara que precisa mostrar serviço. Jaden Daniels também quer mostrar um pouco de serviço. Eu acho que pode ser um jogo aberto aqui. As defesas não estão indo tão bem. Eu acho que pode ser um jogo aberto, muita pontuação, e isso pode ser interessante. Las Vegas Raiders e Philadelphia Eagles. Cara, é jogo checked para o Philadelphia, mas é um jogo interessante para quem quer usar os Devin White, cara. O Devin White vai ter que fazer muitos tackles nesse jogo, principalmente por causa do jogo terrestre do Philadelphia Eagles. Então, eu acho que pode ser um jogo interessante para o Sacon fazer mais um jogo acima de 100 jardas e para o Devin White passar de 10 tackles, tá?
Eu não me assustaria se isso acontecesse. New York Jets e Jacksonville Jaguars. Cara, o Jacksonville Jaguars precisa dessa vitória. É importantíssima essa vitória e fundamental para eles continuarem aspirando o título da divisão. E assim, o time do Jets provavelmente vem com o terceiro quarterback, um cara que nem draftado foi. Então, assim, cara, mas assim, é aquele jogo típico de que se perder é ridículo e aí, pô, faz vergonha. Então vamos ver como é que vai ser isso, mas eu acho que o Jacksonville ganha esse jogo, ainda mais com pós-chegada de Jacoby Myers, o time deu uma encaixada, dropando menos a bola e dando mais espaço até para o Brian Thomas Jr. Então aqui é um jogo que o jogo aéreo pode funcionar, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Arizona Cardinals e Houston Texans. Cara, esse jogo aqui vai ser um jogo amarrado, apesar do momento do Brissett. A química do Brissett com o Michael Wilson tá sensacional, assim, não tem o que falar. Isso garante mais um ano do Brissett como reserva, né? Cara, o Wilson, ano que vem, pode conseguir coisas legais. Vamos lá. Agora, já em Houston, tem Nico Collins, está faltando recebedor, a linha ofensiva não funciona, mas o Wood Marks tem entregue alguma coisa ali no jogo corrido. Vamos ver qual é que vai ser. Green Bay Packers e Denver Broncos. Jogo interessantíssimo para testar os dois times. Cara, são duas defesas sensacionais. Para mim, o Mike Halfway vem como um dos principais nomes para assumir algum time, porque ele é um cara bom, é um cara que faz um bom trabalho, assim como o Vance Joseph, né? São dois caras aí que será que eles podem assumir? Porque são defesas espetaculares, estão fazendo um trabalho muito bom, porém, eu acho que aqui pode dar Green Bay, porque eu acho que o ataque de Green Bay é mais consistente do que o do Denver, né? Mas, assim, vamos ver, acho que é um jogo lá na altitude, é complicado, vamos ver. Detroit Lions e Los Angeles Chargers. Cara, o Detroit Lions precisa vencer. O Detroit Lions não pode perder esse jogo, porque uma derrota deles provavelmente deixa uma distância bem grande dos dois principais adversários, que seria Green Bay e Chicago. E isso também dificulta, porque ele vai ficar 8-6 e você já vai ter times com 10 vitórias indo para o wild card, provavelmente. Por isso que eu falei aquela hora que 10 vitórias não garante ninguém. Então, se o Detroit perder, ele provavelmente sai da rodada com 2 jogos atrás pelo wildcard, ou de Los Angeles, ou de São Francisco, ou até de Chicago. Então, é complicado. Então, precisa dessa vitória. Vai ser um jogo em Los Angeles, é desesperador a situação do Detroit. Então, é engraçado que Detroit e Kansas podem cair fora dos playoffs, junto com o Baltimore. Times que a gente até ano passado falavam pra caramba que eram os times favoritos e tal. Então, agora, Carolina indo a New Orleans, e New Orleans vindo de vitória, Tyler Shoe fazendo um trabalho honesto, porém, esse time do Carolina vem num momento bom. Vem num momento de quente, né? Que tem algumas vitórias importantes, venceu times fortes aí. A defesa tem entregue mais do que. O problema é o ataque, né? O ataque é um ataque até certo ponto anêmico, né? Pontua pouco, cara. Um ataque de menos de 20 pontos por jogo, né? Esse é o grande problema. Mas vai enfrentar um ataque que faz menos pontos ainda, que é o time dos New Orleans. Então é um jogo aberto, um jogo que pode também ser interessante, principalmente para quem tem o Waddle e o Hubbard. Eu acho que essa comitê de running back pode fazer um estrago nessa defesa terrestre do Saints. Tennessee e São Francisco. Para mim é a 10ª vitória do São Francisco. O time do Tennessee ainda está muito perdido, né? Está meio sem saber o que fazer. E assim, com isso, chega a 10 vitórias. No mínimo, vai ter Niners, Seahawks, Rams com 10 vitórias. No mínimo, esses 3. E assim, cara, você vai ter possibilidade do Chicago, que está pegando Cleveland, e aí talvez o Green Bay também vencendo, chegando a 10. Ou seja, é uma situação que praticamente a NFC fica com geral com 10 vitórias. Complicadíssima a situação. Indianapolis Colts e Seattle Seahawks. Ou seja, outro jogo complicado. Para mim, a grande análise é Philip Rivers. Philip Rivers foi chamado por uma questão. Cara, ele é um cara que já teve o trabalho com o Steichen, Steichen foi coordenador dele lá em Chargers. Então, assim, cara, é um cara de confiança. E, assim, para mim, o ponto ele não quer colocar o Riley Leonard
contra essa defesa do Seattle para não ter uma versão 2 do jogo do Brosmer. Então, assim, o ponto é esse. Ele vai pegar o Philip Rivers, que é um cara mais experiente, é um cara que já tem uma bagagem maior. Para quê? Para, se der errado, caralho, ele ainda está muito tempo sem jogar, tem uma desculpa. E aí ele trabalha os 2 próximos jogos, que é em casa contra o São Francisco e eu acho que o outro em casa contra o Jaguars, com o Ryan Leonard, que fez um jogo honesto no final e tal, ou até vai ter tempo de trabalhar mais o Philip Rivers e colocar, mas é um cara que tem bagagem, tem estofo para aguentar um jogo ruim e essa defesa que vai chegar o tempo todo nele. Então, para mim, a vitória tranquila desse time do Seattle Seahawks. Minnesota e Dallas, cara, é um jogo aqui que todo mundo quer ganhar só para não fazer feio, né? Mas praticamente os dois estão fora. Porque o Philadelphia teria que perder esse jogo pro Raiders, que é um time que não está ganhando de ninguém, e pro Dallas ganhar e ficar 7-6, e aí ficar um jogo atrás, né? Porque aí vai ficar 8-6, realmente, 7-6 eles ficariam com a campanha parecida, um jogo atrás. Mas assim, eu acho difícil o Philadelphia perder esse jogo. Mas assim, o Dallas vai jogar para ganhar, e o Minnesota é um time que tá 5-8, não tem muita coisa para fazer no campeonato. Vai tentar ver se melhora a química do Justin Jefferson com o McCarthy. E é isso, é o que tem que fazer, tentar melhorar essa química. Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers. Cara, o Miami Dolphins, ele tá aqui jogando, ele pode fazer o crime, porque ele pode chegar a 7-7, dificilmente vai para o playoff, mas ele pode atrapalhar mais, botar mais fogo na divisão norte. Por quê? Se você tem uma vitória do Cincinnati, 5-9, o Ravens fica 6-8 e 7-7 Steelers, o couro ainda vai comer. O couro come na divisão da NFC Norte. E, cara, o Mike McDaniel tá jogando a vida. Ele está jogando a vida. Ele melhorou o time. O time, quando saiu o GM, deu uma acertadinha ali, a coisa parece que entrou no passo, mas, assim, não é um time que a gente vai fazer, caraca, vai vencer, vai chegar no playoff. Mas, assim, se ele terminar com 8 vitórias, para ele já vai ser uma vitória, ele talvez garanta a sua permanência no que vem. Então, isso é um ponto importante para o senhor Josh, o Mike McDaniel. Então, cara, galera, é isso, assim, esse resumão aqui. Para amanhã tem alguns dados relevantes, e daqui a pouco eu vou soltar também um quick release lá no Instagram. Galera, valeu, obrigado. Joga no sininho, lembra, se tem Arena, tem esporte lá dentro, a gente está lá.